Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Seolim, né? Eu sou ergonomista, sou formada em fisioterapia, né? Trabalho numa multinacional aqui na região do ABC. E hoje eu tenho aqui como convidada a Laura, que é a psicóloga clínica, né? Diretora do Integrate. Atua na área já há mais de 19 anos, né, na área infantil e adulto, né, professora, muito querida, pelo que eu sei também, aí os alunos sempre prestigiando ela aí nas redes sociais. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tema, né, até porque a gente também está vivendo isso, acho que dentro desse período que nós estamos em casa, eu pelo menos estou em casa há mais de 40 dias, né, saiu muito pouco, e a gente vai falar aqui um pouquinho, né, sobre a solidão, né, quando nós estamos acompanhados da nossa solidão. O que ela nos traz de bom, o que ela nos traz de ruim, o que é importante a gente sentir dentro desse período, né, Laura? E, enfim, a gente vai aí falar bastante algumas coisas assim muito importantes que podem nos fazer repensar em vários sentidos se a solidão é tão ruim assim, tá? Tem alguns amigos aqui que eu conheço, né, já entrando aqui, tem a Geise, uma amiga querida, tem o Fábio que trabalhou comigo na Ford também. E Laura, o espaço é seu. Vamos falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, né? E como que é essa solidão aí para a gente tratar dela, tanto nesse período como para a vida, tá? Fica à vontade. E aqui as perguntas, pessoal, se forem aparecendo, vocês fiquem à vontade e aos poucos eu vou falando com a Laura sobre as perguntas. Vamos lá, Laurinha. Tá. Em primeiro lugar, obrigada, Patrícia, pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar assim, todo o aprendizado que eu tenho nesse tempo de profissão e espero poder contribuir para as pessoas compreenderem um pouco mais sobre o porquê às vezes a gente se sente tão sozinha e o porquê que às vezes é tão difícil lidar com isso. E estou vendo aqui também algumas pessoas queridas entrando, então agradecer a todos aqueles que sempre me apoiaram. Eu tenho muitas pessoas que me apoiam na minha trajetória. Você é uma delas, né, Patrícia? Então, fiquei muito feliz com o convite e espero poder aí contribuir. Eu fiz a minha colinha porque, assim, embora eu seja professora, eu fale muito para os alunos, eu sempre fico nervosa quando eu vou falar, né? Mas depois eu vou me soltando e vai ficando algo mais natural. E, e aí eu fiquei pensando muito, porque, assim, a questão de pandemia, da pandemia realmente é algo que nos aflige. Muitas pessoas já estão dentro de casa há bastante tempo, algumas não podem ficar dentro de casa porque ainda estão trabalhando, e isso também é uma aflição, e realmente é um momento muito difícil que a gente vai vivendo, mas nós temos que tentar encontrar formas de lidar com essas realidades de uma maneira que a gente possa sair fortalecido, né? E que essa dificuldade, que é uma dificuldade real, possa nos ajudar no nosso desenvolvimento, né? Então, quando começaram a falar assim, ai, como é difícil ficar em casa, então a questão da solidão, eu fiquei pensando, mas a solidão não é algo que nos acompanha agora porque estamos dentro de casa, né? A solidão, ela é um sentimento que faz parte do ser humano, né? A questão é que quando a gente pode sair, talvez a gente se distraia desse sentimento, porque aí a gente vai buscar outras coisas. Então a gente vai procurar os amigos, um barzinho, um cinema, enfim, a gente procura alguma distração para não estar em contato com aquilo. E quando a gente não tem essa possibilidade, então é quando ela fica mais forte, mais evidente e talvez possa ser um incômodo, né? Mas vamos lá, então vamos ver o que é essa tal solidão, né? Você sabe que Então, primeiro... essa Oi. te cortando um pouquinho, né, falando de solidão, assim, uma das coisas que eu senti, que eu sinto muito falta, né,
de repente entrar num café, sentar, tomar um cafezinho, bater um papo rapidinho com as amigas, assim, sabe? Uma coisa de meia hora, sabe? Que te fortalece, te dá uma energia, que você não se sente sozinho, né? Desamparado, né? Essa semana mesmo eu saí com a minha filha rapidinho, e aí eu estava dentro do carro com ela, e eu passei na frente de uma cafeteria aqui em São Caetano, né? Que eu moro aqui. E aí eu falei, ai, que vontade, né, de entrar, comer um pedacinho de bolo, tomar um cafezinho, né? E ela falou, ai, mamãe, verdade, né? Ela falou, era tão bom, né, quando a gente podia fazer isso, né? Então, esses momentos, assim, que a gente se pega, né, e que eram importantes, são importantes ainda, talvez a gente não dava tanto valor, e que agora a gente começa a perceber como isso, de fato, também faz falta, né? Sim, eu acho que nesse momento, Patrícia, a gente vai ter realmente uma percepção do que é importante para a gente. Então, de coisas que a gente vivia e que às vezes a gente nem se dava conta, e de qual é o valor de ter isso na nossa vida, né? Porque realmente trocar com outro é algo que nos enriquece, é algo que nos energiza, é algo que traz uma renovação da nossa energia, poder trocar, né? Nós somos seres sociais, nós precisamos desse contato para o nosso crescimento, né? Então é importante realmente que eu penso que uma das coisas que vão sair fortalecidas dessa pandemia é a valorização dos vínculos, que antes talvez estivesse um pouco mais relaxado, né, por conta da globalização, e de repente não poder mais estar com as pessoas e o medo de perdê-las, né, faz com que a gente tenha aí uma revalorização desses vínculos, né? Ah, muito bom mesmo. Ó, tem até a Lenita aqui tá falando, nossa, tirou da minha boca o que você falou, vontade de tomar um café com uma amiga. Vamos passar logo essa pandemia para a gente encontrar os amigos. Laura, fica à Sim. vontade, o espaço é seu. Bom, eu preparei alguns tópicos aqui para conversar com vocês Patrícia, a gente vai fazer como um bate-papo. Eu Sim, sim. só que assim, conhece, você me conhece, né? Sabe que eu gosto muito de usar a arte como forma de trazer exemplos para a questão daquilo que a gente está conversando, né? Então, o que eu gostaria de. Eu trouxe algumas coisas, né? Então, eu vou compartilhando e a gente vai conversando sobre isso. Mas uma primeira coisa, né, que eu trouxe é que a palavra solidão, ela vem do latim, né? E ela se refere à situação de estar sem ninguém, né? Então, solitatem, né? O termo em latim para solidão. E que é uma característica, né? Que é um sentimento que nós passamos uma grande parte do nosso tempo, né? Só que agora, em tempos de pandemia, fica mais acentuado, né? E aí eu trouxe um trecho de um livro que eu acho que é um primor, né, uma graça, que fala sobre a questão da solidão, que é o livro do Rainer Maria Rilke, considerado um dos melhores poetas do século XX da Alemanha, e o livro se chama Cartas a um Jovem Poeta. Né? Então, que é um livro onde um jovem aspirante a poeta troca com a correspondência com o Rilke pedindo ajuda para saber como ele se torna um poeta, né? Então, são as cartas do Rilke para esse jovem poeta. Então, vamos lá. Meu estimado senhor Capus, o senhor não deverá passar sem uma saudação minha quando chegar o Natal. E quando, em meio à festa, suportar a sua solidão mais dificilmente do que nunca. Mas se então perceber que ela é grande, contente-se com isso, pois, assim irá se perguntar o Senhor, o que seria uma solidão que não tivesse grandeza? Só existe uma solidão e ela é grande e não é fácil de suportar. E para quase todos chegam os momentos em que gostariam de trocá-la por uma reunião, mesmo a mais banal e ordinária, pela aparência de um pequeno entendimento com o que estiver mais próximo,
com o mais indigno. Mas talvez sejam esses precisamente os momentos em que a solidão cresce, pois seu crescimento é doloroso, como o crescimento dos meninos, e triste como o início das primaveras. Mas isto não deve desconcertá-lo. O que aflige é somente o seguinte: solidão, grande solidão interior. Penetrar-se em si mesmo e não encontrar ninguém durante horas. E é preciso alcançar isto. Estar sozinho, como se esteve sozinho quando criança, enquanto os adultos vagavam, enredados em coisas que pareciam importantes, e grandes, porque os grandes se fingiam ocupados e porque não se entendia o que se faziam. Então aqui o Rilke ele vai falando da importância da solidão, porque quando nós estamos sozinhos é que talvez nós podemos realmente encarar algumas situações que dizem respeito a nós mesmos, né? Então, diante da solidão, nós ficamos confrontados num espelho, né? O espelho do que se passa em nós, né? E talvez essa é a grande questão aí que nos assusta. O que é que nós enxergamos quando nós olhamos para esse espelho, né? Tem uma teórica que eu sigo e que eu uso muito no meu trabalho e que ela vai falar sobre a questão da solidão interna, que é a Melanie Klein. E curioso, agora acabei de me dar conta que alguns trechos que eu estou trazendo foram trechos de obras escritas, foram obras que foram escritas por autores que eu trouxe, mas foram lançados póstumamente. Porque esse texto que eu busquei da Melanie Klein para falar para vocês, ele foi publicado póstumamente também, né? E agora eu me dei conta, porque tem um outro trecho mais para frente que também aconteceu isso. E a Melanie Klein, ela vai falar que mesmo quando a gente está rodeado de amigos, mesmo quando a gente está rodeada de pessoas queridas, né, nós conseguimos estar com essas pessoas, mas isso isso não impede o sentimento de solidão de aparecer, né? E isso acontece porque nós temos aí, né, uma ânsia por alcançar um sentimento de perfeição que é inalcançável, né? Então, a origem, segundo Melanie Klein, para o sentimento de solidão seria esse desejo dessa perfeição. E como nós, no nosso íntimo, sabemos que não somos perfeitos, né? Vamos tendo aí o temor de não sermos aceitos, de não termos as pessoas ao nosso lado, e com isso vai se aumentando esse sentimento de solidão, né? E aí o que acontece? Essa solidão, ela pode tanto ser algo que vai nos levar a um sofrimento, como ela pode ser algo que nos impulsiona a um desenvolvimento e como se fala, a um processo criativo. Ela pode desencadear a nossa criatividade. Então a solidão, ela tem um papel no nosso desenvolvimento, né? Só que a questão é como a gente vai sentir essa solidão, que para muitos é muito difícil, é muito dolorido para alguns ter que enfrentar essa solidão. Entendi. Né? Ô, Laura, deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu agora, né? Com as redes sociais hoje, né? A gente vê muita coisa, né? Agora acho que nem tanto, porque está muita gente muito preocupada com essa pandemia toda, mas isso tudo, graças a Deus, assim, daqui a um tempo vai passar, né? A gente espera que passe. Sim. Né? Vão achar uma saída, né? Um remédio, uma vacina, enfim. Mas isso está muito, acredito que caracterizado essa solidão também com essa exposição nas mídias sociais, né? Como é que você vê isso frente essa coisa da solidão? Você acha que as pessoas também se expõem muito nas redes sociais por conta dessa solidão? Ou não? Ou você acha que não tem nada a ver? Olha, Patrícia, pode, assim, não vou dizer que sempre é isso, mas a Sim. solidão pode sim impulsionar. Por quê? Primeiro, que nas redes sociais o que a gente vai vendo de movimento é que
nós estamos sempre perfeitos, né? Então nós estamos sempre lindos, maravilhosos, bem arrumados, ou estilosos, ou fazendo aquele estilo de não estou ligando para moda, né? E mas é muito difícil você ver na rede social alguém ressaltando o seu defeito, né? A gente Ah, ressalta o quê? As nossas qualidades, a gente ressalta como a gente é legal. Isso até é uma questão que o Mário Vargas Llosa traz no livro Civilização do Espetáculo, onde ele vai descrever essa característica social de ter que mostrar sempre um show, né? Então, de ter sempre que mostrar algo como se fôssemos celebridades, né? ah, Só que quando a gente fala do show, então você veja, as festas de aniversário viraram verdadeiros shows, né? Então, então quando você percebe isso, o que que é? Não há mais espaço para o erro, não há espaço para a tristeza, não há espaço para falar que eu estou me sentindo diminuída, inferior. Quer dizer, você não pode falar dessas coisas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sociedade não está mais abraçando, acolhendo características que são próprias do ser humano, porque todos nós temos de tudo dentro da gente. Todos uhum, nós temos sentimentos bons e ruins. Todos uhum. nós temos inveja, todos nós temos ciúmes, todos nós temos obsessão, sentimentos obsessivos, mas todos nós temos amor, todos nós temos generosidade. O que vai mudar são a intensidade com que cada sentimento está ali dentro daquela pessoa, né? E isso sim faz uma grande diferença. Quando a gente vê as exposições nas mídias sociais, o que a gente vê? Às vezes uma pessoa que busca uma atenção para si, e ao ter aquela atenção, ao ter os likes, ao ter alguém comentando aquilo, então ela não se sente tão só, e aquilo passa a ser uma distração para aquele sentimento de solidão. Para algumas também pode ser a busca de olha como eu sou legal, olha como eu sou popular, olha como eu sou querida pelas pessoas, e com isso essa pessoa pode então acreditar que ela não tem coisas ruins, né? Então ela está próxima desse estado de perfeição, para ela ter uma aceitação melhor dela. Então todas essas questões podem estar relacionadas sim com essa alta exposição das redes sociais, né? Sempre tentando buscar uma aceitação. E a rede social, ela dá aquela ideia de que a aceitação vem de fora para dentro, né? Então, se eu tenho muitos likes, se eu tenho muitos seguidores, se eu tenho muitas pessoas que me mostram que eu sou querida, é como se então eu fosse querida e eu tivesse amor. Só que a grande questão é que nós não temos esse amor que a gente busca, ele não vem de fora para dentro, ao contrário, ele vem de dentro para fora. Então, se eu não tiver algo que eu realmente goste de mim, se eu não tiver a compreensão de quem eu sou, dos sentimentos que fazem parte de mim, a aceitação disso, dificilmente eu vou me aceitar, dificilmente eu vou me amar. Eu posso pôr muito lá fora, eu posso pôr várias coisas ali no mundo externo, na rede social ou nas pessoas que eu me relaciono. Mas se eu não aceitar os sentimentos que fazem parte de mim, eu não vou me amar. O amor que eu tenho comigo está diretamente relacionado com a questão de eu aceitar aquilo que me pertence, tanto do bom quanto do ruim, Tá, né? tá. A gente tem uma pergunta aqui, mas antes eu queria mandar um beijo para o Flávio, que está direto de Portugal, né? E hoje é aniversário dele, Olha, está homenageando a parabéns, gente. Flávio. Portugal agora deve ser, eu acho que 10, 11 da noite, alguma coisa assim, né? E entrou aqui para ver a nossa live. Quero mandar também um beijo enorme para o André Cruz, tá? Um super ergonomista, amigo.
e a Gastone também, uma amiga minha, que ontem eu participei de uma mesa redonda junto com eles, justamente para a gente falar sobre esse processo do trabalhador frente a isso tudo que está acontecendo, né? Porque como ergonomista, a gente tem toda uma preocupação, né, voltada para essa situação, né, do homem frente ao trabalho, ao posto de trabalho dele. Olha, ele está falando, são 23 e 30. Olha lá. Tá? Estou mandando um beijo para a Ju também. A Ju está aqui também, uma advogada super querida nossa, né, que salva a gente quando a gente tem dúvida de alguma coisa em relação ao judiciário. A doutora Rosana. Beijo, Ju! Né? Então, um beijo para ela também. Enfim, e aí aqui, ó, eu queria te fazer uma pergunta, né, que a Vana Orlando colocou aqui, que eu nem sei qual que é a relação para esse tema, né, mas acredito que esteja... É a Vaninha, grande alfabetizadora e arte e professora de artes também, linda, trabalha com alfabetização. E ela está perguntando, né, a Vânia Orlando aqui, qual a relação entre a generosidade, né, e o altruísmo, e existe altruísmo? Aí acredito que é dentro daquilo que você sabe muito mais do que eu. Uhum. Bom, a generosidade, de fato, ela precisa realmente, ela é um processo primeiro, né? Ela precisa de um processo de maturação muito grande, é um grande desenvolvimento para a gente alcançar a generosidade, né? Então, ela está relacionada com a questão de eu me sentir grata pelas coisas que eu tenho na vida. Para a gente alcançar a essência da gratidão, hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando de gratidão, mas alcançar o sentido de gratidão na sua essência é algo muito... a gente precisa andar muito na nossa escala de desenvolvimento, não é algo fácil, né? Para isso a gente tem que ter superado aí muitas questões no nosso desenvolvimento, principalmente da aceitação dos meus defeitos, né? Então, pensando aí que eu, como ser humano, sou defeituosa, tenho imperfeições e aceitar isso, né? Então, a generosidade, ela vai passar justamente por essa questão amorosa, porque o amor suporta o defeito. O amor, ele suporta a imperfeição, né? Então, o impulso amoroso, ele tem espaço para tudo e para todos, né? Porque ele vai buscar o bem-estar, né? Então, a generosidade, ela tem a ver com o impulso amoroso. E o impulso amoroso, além do cuidado, ele tem o senso de preservação. E dentro do senso de preservação, ele vai entender que todos precisam ter as mesmas condições, se um tem a falta, então a gente compartilha para que seja igual para todos. Então a generosidade, ela vai ter na estrutura dela, no alicerce dela, o impulso amoroso. E não é fácil alcançar isso de fato, né? Porque às vezes a gente pode ver até algumas pessoas fazendo o generoso, mas o objetivo ali de fato não é o cuidado com o outro, mas é talvez com o marketing que aquilo pode fazer para ele. Então aí não é generosidade, né? Entendi. A generosidade na sua essência, ela se preocupa com o outro, né? E aí, então, porque é isso? O Mário Quintana que fala, né? Que ele cuida do jardim para as borboletas voltarem, né? Isso é um impulso amoroso. Eu não vou prender a borboleta no meu jardim, eu não vou prender o passarinho na gaiola. Eu vou cuidar do jardim para que eles venham livremente, porque o impulso amoroso quer que o outro esteja bem, né? E se voar, estar longe daqui é o que faz bem para ele, então eu estarei feliz por ele estar bem, mesmo que eu sinta a saudade dele. Entendi. Muito bem. Nossa, gostei de ver, muito bem, né? E é difícil mesmo, né, a gente alcançar tudo isso, né, essa generosidade toda, né? Porque acho que a gente tem também toda uma cultura de base, né, de
de casa mesmo, né? E depois de vivência, quando a gente sai para trabalhar, dentro de escola, tudo. E essas relações são muito importantes até para a gente criar e entender um pouco mais sobre generosidade também, do que é importante, né? Uhum. Muito bem. Tem aqui, ó, a Vânia até colocou aqui, quer ver? Opa, peraí. A Vânia, mas quando eu faço bem para o outro, o bem maior sou eu que sinto. Então não existe surrupiamos. Então não existe. É, eu vi também a Entendi. Rosana Lino, a doutora Rosana Lino, colocando que sobre a generosidade. Na verdade, quando nós sentimos genuinamente algo, né? Então, quando eu de fato entendo que eu preciso fazer aquilo porque o outro precisa e eu sou aquela que posso oferecer e sinto que é minha obrigação oferecer pelo cuidado que ele precisa, e faço isso genuinamente, eu não preciso divulgar, aquilo não precisa ser propagado no sentido de uma propaganda para mim. Eu simplesmente faço e me sinto bem pelo que eu fiz. Então, essa questão de eu fazer o bem acaba me alimentando porque eu entendo que eu compartilhei e que ao compartilhar alguém ficou bem e eu fico bem porque esse alguém está bem, né? Quando a gente fala do altruísmo, então dessa questão de dar para o outro e tirar da gente, por exemplo, se é algo que vai nos fazer falta, aí a gente pode questionar. Porque assim, tem a questão de eu dar para o outro aquilo que eu não tenho, né? Dependendo de como é a situação, passa a ser não mais uma questão amorosa, mas sim uma questão que me faz mal. Então aí não é algo da base amorosa. Dentro do impulso amoroso, eu preservo o outro e eu me preservo, né? Então essa é uma questão que a gente tem que ver. A força do impulso amoroso é justamente essa, que eu preservo o outro e eu me preservo, eu cuido do outro e eu me cuido, né? E se o outro está numa condição difícil, eu também estou numa situação difícil e vamos pensar juntos como saímos daquilo. Qual é a relação disso com a solidão? Que quando, né, porque quando eu tenho o meu impulso amoroso atuante, ele aceita as minhas partes imperfeitas. Ao aceitar as minhas partes imperfeitas, eu posso ficar mais em paz com quem eu sou. E eu consigo, então, lidar com a solidão de uma maneira mais tranquila, né? Entendi. Porque aonde é que a solidão fica difícil? A solidão ela fica difícil quando nós. Peraí, Laura, que tá tendo uma falha aqui, né? Peraí. Está me ouvindo? Laura? Pessoal? Alguém tá todo. Vocês estão me ouvindo? Oi? Nos ver de uma forma depreciativa. Oi? Laura, tá me ouvindo Oi? agora? Tô. Tá, é que deu uma cortada. Volta só um pouquinho, não sei se cortou para todo mundo, mas só para você falar essa relação do altruísmo com a solidão, só para fazer uma conexão, porque cortou você falando. Tá. Deixa eu só ver aqui a minha conexão. A conexão. Sua conexão tá boa? Oi, tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Não sei se é a minha internet. Tá... Ouvindo a Laura e a mim? Manda um joinha aí, por favor. Vocês estão conseguindo ouvir?
Tá todo mundo ouvindo. É que você tinha caído. Tá. Bom, Paty, o que acontece é que, assim, o sentimento de solidão, como a gente disse, todos nós vamos Sentir, sentir né? em certa medida. O que acontece que a questão do impulso, eu vou falar quando é que a solidão ela se torna difícil de ser suportada, de ser aguentada ou que ela causa um sofrimento. Quando nós não lidamos bem com as nossas imperfeições, então com aqueles sentimentos que nós consideramos que nos estragam, e aí a gente está falando de ciúmes, de inveja, de obsessão, né, da posse, desses sentimentos da avareza ou da ambição extremada. Quando a gente percebe essas coisas na gente, nós passamos, e não aceitamos, nós passamos a ter um julgamento sobre nós, né? Um julgamento de que não somos perfeitos e de que isso pode ficar à vista. Então, nós tentamos esconder isso a todo momento de várias formas, né? A questão é que quando eu não posso olhar para isso e não aceito isso dentro de mim, quando eu estou sozinho, é quando eu mais sinto a força da dor de possuir esses sentimentos dentro de mim, né? Triste E isso. aí, oi? Não, triste assim, né? Isso, né? Essa coisa de não conseguir, né? Sair da solidão, né? Acho que é muito, é pesado, né? Alguma coisa pesada. Sabe, Patrícia, eu costumo fazer uma analogia às vezes, que é a seguinte: aquilo que a gente teme fica muito maior quando a gente não encara. E aí, a analogia que eu faço é a seguinte: da criança pequena, que quando anoitece, a mãe pede para buscar alguma coisa no quarto, e o quarto está escuro. E aí, quando a mãe pede, e a mãe fala, vai pegar já, e a criança não tem como escapar daquilo, ela, ela vai morta de medo. E nessa fração de segundos, da onde ela está até chegar naquele quarto escuro, ela vai imaginando mil e um monstros saindo de todos os lugares, de dentro do armário, debaixo da cama, de trás da porta. Quem é que nunca imaginou um monstro saindo de algum lugar estranho do quarto, né? Eu já imaginei vários. Então, e aí, percebe? Quer dizer, enquanto a gente está nesse caminho, esse monstro não é enorme? É mais, Enorme. é enorme. Só que quando a gente chega no quarto e a gente acende a luz, o que a gente encontra? Nada, né? Só a claridade, né? A gente vê a luz, a gente vê que tudo que aquilo que imaginou não é verdade, de fato, né? Não Nós é. encontramos o quarto, a Sim. realidade. É, Encontramos a realidade, um quarto. E aí a gente entende que aquele monstro era o que estava dentro de nós. entendi. E a gente não acende essa luz interna de ver o que está dentro de nós, o que nós ficamos é com este medo, né? Entendi. Enquanto eu não posso olhar para o meu ciúmes, para a minha inveja, gente, é uma infinidade, para cada um é de um jeito, é um sentimento que é mais difícil. Mas enquanto eu não posso olhar, ele vira esse monstro. Entendi. Quando eu estou sozinha, é esse monstro que me atormenta, é esse o monstro da solidão. Entendi. Entendi. Laura, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Até para a gente não fugir do tema aqui, talvez. E uma certa vez a gente estava conversando, batendo um papo, né? E eu até marquei aqui, né? Você falou de um sentimento de solidão da questão da gravidez, né? Como que é isso dentro, assim, né? Essa coisa da gravidez, a solidão. Explica um pouquinho pra gente, que na época que a gente conversou foi um assunto bem interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho.
né? Eu acho que tem bastante mães aqui também, né? E Com a relação da mãe, né? é, Tá. fala um pouquinho É, pra gente, porque a nossa conversa foi bem legal aquele dia. tá. O que acontece é que eu lembro que eu falei que a gente ficava buscando um sentimento perfeito como o que a gente sentiu dentro do útero. É esse dia que você está falando, Patrícia? Isso. É, Que a gente então, fala, né? Será que a gente está sozinho, né? E aí tem toda uma questão, né? Assim, eu vim ao mundo e eu estou só. A partir do momento que eu nasci, né? Eu estou só. Que a gente tem que pensar. Eu vim ao mundo e eu estou sozinho, né? tá, E agora é tudo por mim, né? Sou eu nasci, estou. E como é que funciona isso? tá. Bom, nós somos constituídos dentro de uma pessoa, né? Então, nosso início de vida é compartilhando um corpo de alguém, que é o corpo da nossa mãe, né? Então, a nossa constituição é com alguém, é junto de alguém. E nos desenvolvemos nesse ambiente, né? Então, dentro do corpo da mãe, sentindo essa mãe, os batimentos cardíacos dela, né? A voz dela. Então, nascer é uma ruptura deste estado de conexão, né? Desta conexão física, né? Nascer é essa ruptura, né? Então, quando a gente fala de cortar o cordão umbilical, né? Ao cortar o cordão umbilical, nós entramos no processo de nos dar, de nos ver uno, né? De nos vermos indivíduos. Não estamos mais ligados a alguém biologicamente, passamos a ser um ser que precisará aprender a andar com as próprias pernas, né? E nós passamos uma boa parte da nossa vida desejando voltar a ser par, desejando voltar a ter esta conexão com alguém, né? E eu lembro que naquele dia o que eu coloquei para você, e acho que a Juliana estava junto também, foi, Ajuda. foi que nós, em alguma medida, passamos parte da nossa vida tentando reencontrar este estado de conexão perfeita, onde eu não precisava de comida, eu não precisava de oxigênio, eu não precisava de nada, era tudo homeostático e perfeito, como no útero da mãe. Mas aqui, não pensando o sentido de voltar ao útero da mãe, e sim a um estado de equilíbrio, de conexão, onde eu me sinto completo e eu não preciso nada, eu não sinto faltas. O Entendi. sentimento de gratidão, ele está relacionado com o sentimento de faltas. Entendi. Olha, confesso que aquele dia lá eu fiquei assim, boquiaberta, né, com o que você falou, né? E muito bom escutar isso, né? Saber que a gente ainda tem essa conexão e que a gente ainda pode voltar, né, a sentir tudo isso, né? A estar nessa, estar com alguém, né? E essa relação com a mãe também é muito importante, né? E eu acho que as pessoas também estão sentindo muito porque algumas não podem ver os pais, né? E Uhum. vice-versa também, né? Eu acabo sendo privilegiada porque eu moro no mesmo prédio dos meus pais, né? E da Uhum. minha, né? Então eu consigo ter uma relação ainda, estou próxima deles, consigo vê-los, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Laura, que tem uma outra colega aqui, tem algumas perguntas aqui, que é a Raíssa, também uma colega minha também, super amiga, ergonomista também, está aqui. E ela está perguntando quando a solidão se torna um problema. Pode falar para a gente um pouquinho? E a gente também já está estourando no tempo. Já, de brincadeira. Vamos lá. Gostaria muito de finalizar falando um trecho que eu trouxe para vocês. Então, me dá esse tempo, me avisa, hein? Então, responde a pergunta da Ra, assim, rapidinho, e depois você já entra para falar, tá bom?
A solidão ela se torna um problema quando ela causa um grande sofrimento. Existem pessoas que, por conta do sofrimento causado pela solidão, elas podem até chegar ao extremo de um suicídio, por exemplo. Então, aí é um problema. Agora, como é que a gente identifica quando ela passa a ser problemática? Quando eu passo a me sentir muito mal e quando eu sinto um grande sofrimento por estar sozinha, né? Então, quando isso acontece, de eu não conseguir aguentar o estado de estar sozinha, ou eu até aguento estar sozinha, mas estar só me faz me sentir muito mal, eu preciso procurar ajuda, né? E eu tenho que colocar aqui que o sentir-se sozinha não é de uma pessoa que não tem pessoas à volta. Às vezes eu posso estar cercada de pessoas e me sentir totalmente sozinha e em grande sofrimento, né? Então acho que é importante diferenciar que o sentir-se sozinho, o sentimento de solidão não é algo que acontece só quando eu estou só. É um sentimento que pode me atravessar mesmo quando eu estou acompanhada, Tá? tá? E aí, quando a gente tem as pessoas sentem isso, é legal que elas procurem também uma ajuda, né, psicológica, né, que procure um psicólogo para poder entender isso melhor, é isso? Sim, Patrícia, toda vez que a gente percebe que está sofrendo muito ou com muitas dificuldades para lidar com algumas questões, a gente entende que procurar ajuda profissional é uma alternativa, né? Ah, Então, e hoje, em tempo de pandemia, onde algumas pessoas estão sofrendo muito, os psicólogos continuam fazendo seus atendimentos, mas por via online, né? Então, os atendimentos que acontecem por plataformas como Skype ou WhatsApp, por exemplo. Existem outras, tá? Mas os colegas têm continuado seus atendimentos porque a gente entende que muitas pessoas entram em grande sofrimento em períodos como esse que a gente está vivendo de pandemia. tá. E agora tem mais uma pergunta aqui, depois a gente vai para o seu texto, tá bom? Rapidinho. A Vânia Orlando também aqui colocou aqui uma situação, né? Que ela conhece uma pessoa depressiva, que ela ama estar só, essa pessoa, mora só, ela não gosta de sair. E agora, na época de pandemia, quer sair porque se sente obrigada, né? O que acontece com ela? Então, assim, dentro do padrão da normalidade, né? Quando tudo tá bem, ela não quer ficar em casa sozinha, já tem já tá depressiva. E agora, com tudo, ela não pode e agora ela quer. Como é que é isso? Olha, uma das possibilidades, eu não posso dizer se esse é o caso dessa Sim. conhecida, mas me faz pensar que enquanto a vida está correndo naturalmente, está correndo sem pandemia, a gente tem sempre a ilusão de que a gente continua tendo tempo e de que a gente pode sair a qualquer momento. No momento em que Entendi. aparece uma pandemia e que aparece o risco de morte, o risco de não ter o amanhã, então me parece que fica mais urgente a necessidade de buscar a vida, né? Mas acho que isso, Bom, assim, as possibilidades podem ter outras também, né? bom. Então vamos ao texto agora. Tô curiosa aqui. Ah, eu trouxe um trecho para fechar a fala, que é um trecho escrito pela Clarice Lispector. Quem me conhece sabe que eu amo muito a escrita dela. É um trecho do livro Um Sopro de Vida. Foi o último livro que ela escreveu. Ela ficou 3 anos escrevendo esse livro e ele foi publicado postumamente também, né? E ela escreve sobre a solidão e o desenvolvimento. E tem uma questão aqui muito importante, né? Porque acho que um ponto importante da solidão, falar da importância da solidão, é que quando eu posso me aceitar e aceitar o bom e o mal dentro de mim, eu faço o que a gente chama de uma integração da minha mente. E quando eu integro a minha mente, eu posso lidar com mais desenvoltura com qualquer situação da minha vida, seja ela boa ou ruim, tá? Então, a capacidade de
a minha integração me leva a uma capacidade maior de pensar as coisas e de lidar com elas, né? Então, falado isso, vou falar o trecho da Clarice Lispector. Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios da tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçada a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com esse vazio, tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e, mesmo assim, me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Nossa, arrepiada. Isso aqui Acho da mensagem. Gente, não é fácil alcançar uma plenitude, não é fácil alcançar esse autoconhecimento. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu me aceito do jeito que eu sou. Existe uma diferença, porque às vezes a gente fala assim, eu me aceito, mas é algo que está da fala para fora. O segredo é eu de fato vivenciar aquela aceitação. E isso é um processo que faz parte do nosso processo de vida e desenvolvimento. Às vezes não é fácil alcançar, mas se a gente buscar por ele, a gente pode alcançar. A gente alcança, na verdade. a gente alcança, né? A gente vai com resiliência, né? Com generosidade, com crescimento, né? A gente com certeza alcança, né? Lindo, lindo mesmo. Aqui as pessoas aqui amaram, né? Então, a gente tem 5 minutos, né? Eu queria te falar e agradecer, né, por você. Essa foi a primeira live que a gente fez, né, de muitas, né, que vem por aí. Eu abri esse canal justamente para fazer as lives, para a gente falar de várias coisas, né, principalmente na área da saúde, né. Então, desde que vai de psicologia, de nutrição. Semana que vem a gente vai fazer uma sobre nutrição com a doutora Renata, com a doutora e eu vou colocar depois aqui para vocês. E eu já estou vendo com a Laura da gente fazer uma outra live também, né, Laura? Para a gente falar de um outro assunto. Em breve a gente vai colocar. Eu estou de férias, né? Mas a Laura está trabalhando, então também não é tão fácil assim a gente fazer lives, né? Porque demanda um pouquinho de tempo, a gente tem que estudar também. A gente não está vendo só aqui bater um papo, simplesmente um papo, né? Mas trazer também conhecimento, que isso é muito importante. E dessa abordagem que você me trouxe, você sabe que eu senti assim agora, como eu te falei, né? Eu trabalho, a Laura já me conhece há algum tempo, né? E o que trouxe para mim é assim agora, né? As pessoas vão voltar para a empresa, né? E eu geralmente a minha função é fazer uma entrevista mesmo com o funcionário, né? E como que eu vou abordar agora esse funcionário, né? Será que ele esteve num momento de solidão? Será que vai ser fácil ele falar comigo, né? Como que eu vou fazer essa abordagem nele, né? Será que em relação a isso ao posto de trabalho dele, porque é isso que eu faço avaliação do posto de trabalho dele, né? Será que nesse período que ele ficou afastado da empresa, porque a empresa fechou as portas, né? Tá voltando agora. Então, como que isso, né? Será que ele esteve com a família? Será que, né? Ou ele ficou sozinho em casa, né? Então, são coisas que a gente vou ter que começar a parar para pensar, né? Para avaliar a atividade dele em relação também ao posto de trabalho. Nessa volta agora, que eu acredito que ela precisa ser gradativa, até para não onerar também o funcionário, né? Gente, Laura, queria deixar agora o espaço para você, né? Já falei, a gente tem um pouquinho de tempo, né? Antes que a live acho que vai cair, espera aí um pouquinho, ainda
Na verdade, a gente não começou às 7, né? A gente começou ainda. Se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho, fica à vontade. Tá. Patrícia, só falando que uma dica sobre essa questão que você trouxe dos funcionários, muitas vezes ficar assim em isolamento e entrar em contato com a solidão pode levar muito mais a um sentimento mais entristecido, mais depressivo. E aí a dica que a gente faz é sempre tentar buscar com as pessoas quais são os aspectos positivos, amorosos, bons da vida para poder resgatar essa energia e esse bem-estar, né? Não diz assim, não é que eu estou falando para não ligar para o que está adoecido, mas uma das formas da gente mitigar a solidão e os sentimentos depressivos é justamente resgatar dentro da gente os nossos impulsos amorosos e os nossos sentimentos bons. São eles que Sim. vão nos ajudar a superar as dificuldades, tá bom? Ótima dica, já está anotado. Fecho agradecendo muito a possibilidade, o convite. Adorei poder falar aqui com você, procurar esses trechos para contribuir aqui, compartilhar com vocês um pouco da minha paixão, porque a psicologia é minha paixão, a psicanálise é minha paixão, os livros, então poder compartilhar isso, levar um pouco desse mundo para vocês e talvez semear aí, né, pôr sementinhas em vários lugares, é algo que realmente me deixa muito feliz. Falando, como eu já disse, né, então nós estamos fazendo atendimento, os psicólogos estão trabalhando, estão ajudando as pessoas nesse momento. Então, se alguém se sentir solitário, depressivo, com dificuldades, em sofrimento, procure um profissional, procure um psicólogo. Eu estou fazendo atendimento online nesse momento. E aí, quem precisar de uma ajuda, procure alguém, se precisar de alguma indicação, posso dar indicações, enfim, né? Procura lá no @dica_da Laura, né? Que é o meu canal. E aí vocês podem fazer o contato e eu posso orientar, dar sugestões, encaminhar, enfim, ajudar da forma que eu puder para quem estiver precisando de ajuda. Legal. Gente, então a gente já está finalizando. Eu queria agradecer aqui a participação de todos que participaram dessa live. Aqui a gente teve mais de 50, quase 50 pessoas aqui. Eu não imaginava que a gente ia chegar nesse número, né? É a primeira, né? Então, assim, para mim foi muito bom. Acredito que para as pessoas que estiveram presentes também foi muito bom, né? Claro que a gente não dá para falar muita coisa, né? Mas a minha sensação de gratidão, né, assim, por vocês estarem aqui é enorme, né? A minha sensação de gratidão pela Laura, como profissional, como amiga, né, e como irmã também, né, que muitas vezes me acolhe, me socorre, né? A gente conversa bastante. E um ótimo final de semana para vocês, né? E que venha a próxima live. Um beijo enorme no coração de cada um. Tá bom? Passou rapidinho, doutora Rosana, passou mesmo, tá bom? E que venha a próxima. Quero te agradecer, linda iniciativa, muito sucesso, que você voe alto e leve muitas coisas boas por esse mundo que está precisando muito de amor e de coisas boas nesse momento, né? Então vamos, a linda iniciativa. Me senti até emocionada agora, os olhos encheram de lágrimas. Beijo para todo mundo, um ótimo final de semana. Fique em casa, por favor, porque hoje eu só dei uma voltinha perto da minha casa e tinha trânsito na rua. Então, fiquem em casa, por favor, tá bom? Ou se não, no mínimo que vocês saiam, gente, é de máscara. Coloquem a máscara. A próxima live eu vou entrar de máscara. Um beijo para vocês. Amor, gente, fiquem em casa. Beijo, tchau. Beijo.